Livro Glórias de Maria, Santo Afonso Maria de Ligório. 5. Da Visitação de Maria. Maria é tesoureira de todas as graças divinas, tendo de recorrer a ela quem as deseja. Mas quem recorre a Maria deve ter a certeza de obter as graças que almeja. Reputamos feliz a família visitada por algum real personagem, não só pela honra recebida, como pelas vantagens que espera receber. Por mais feliz, porém, se tem a alma que é visitada por Maria, Rainha do mundo. Essa bondosa mãe não pode deixar de encher de bens e de graças tais almas bem-aventuradas. Foi abençoada a casa de Obed-edom quando nela entrou a arca do Senhor, e o Senhor abençoou a casa dele. Porém, de muitas maiores graças são enriquecidas aquelas pessoas que recebem a amorosa visita dessa arca viva de Deus, que é Maria. Feliz a casa onde entra a Mãe de Deus, escreve em Geograve. Bem o experimentou a casa de João Batista. Apenas a entrada acumulou a família toda de graças e bênçãos celestiais. É este motivo porque a festa da visitação é também chamada de Nossa Senhora das Graças. Vamos considerar hoje como Maria é a tesoureira das graças. Disso trataremos em 2 pontos. No primeiro, veremos que quem deseja graças deve recorrer a Maria. No segundo, que deve ter a certeza de ser atendido quem recorre a Maria. Ponto 1. Dirija-se a Maria quem deseja graças. 1. Por meio de Maria nos vieram as primícias da graça redentora. Do arcanjo São Gabriel, ouviu a Santíssima Virgem que Isabel, sua prima, estava grávida de 6 meses. Iluminada interiormente pelo Espírito Santo, conheceu que o Verbo manado, e já feito seu filho, queria começar a manifestar ao mundo as riquezas de sua misericórdia. E era a resolução dele começá-lo pela distribuição das primícias àquela família de Isabel. Por isso, sem demora e com pressa, partiu a Virgem para as montanhas. Levantando-se da tranquilidade de sua contemplação a que estava sempre aplicada, e deixando a sua cara a solidão, com grande pressa partiu para a casa de Isabel. E porque a caridade tudo suporta, e não sabe sofrer demoras, como sobre o diz o texto de Santo Ambrósio, pôs-se a tenra e delicada donzela a caminho, sem se atemorizar com as fadigas da viagem. Chegada que foi àquela casa, saudou sua prima. Como reflete Santo Ambrósio, foi Maria a primeira a saudar Isabel. Mas não foi a visita de Nossa Senhora como são as visitas dos mundanos, que pela maior parte se reduzem a cerimônias e falsas exibições. Sua visita trouxe àquela casa um cúmulo de graças. Com efeito, mal entrara e saudara seus habitantes, ficou já Isabel cheia do Espírito Santo e João livre da culpa e santificado. Por isso deu aquele sinal de júbilo, exultando no ventre de sua mãe. Queria com isso manifestar as graças recebidas por meio de Maria, como declarou a mesma Isabel. Porque assim que chegou a voz da tua saudação aos meus ouvidos, logo o menino exultou de prazer em minhas entranhas. Em virtude desta saudação, observa Bernardino de Buste, recebeu João a graça do Divino Espírito Santo que o santificou. 2. Deus continua a distribuir suas graças por meio de Maria. Os primeiros frutos da redenção passaram, pois, pelas mãos de Maria. Foi ela o canal pelo qual foi comunicada a graça ao Batista e o Espírito Santo a Isabel, o dom da profecia a Zacarias e tantas outras bênçãos àquela casa. Foram estas as primeiras graças que sabemos terem sido distribuídas na terra pelo Verbo depois que se encarnou. É muito justo e razoável crer que, desde então, Deus constituiu Maria, o aqueduto universal, como a chama São Bernardo, pelo qual, depois daquele tempo, passassem todas as outras graças que o Senhor quer dispensar-nos, conforme o que já se disse no capítulo 5 da parte 1.
Acertadamente, portanto, chamam esta Divina Mãe de tesouro, de tesoureira e de dispensadora das divinas mercês. Lembremos aqui Raimundo Jordão, abade de Celes, São Pedro Damião, São Alberto Magno, São Bernardino e Crisipo de Jerusalém, escritor grego que é citado por Petávio. O mesmo lemos nas homilias sobre Maria entre os escritos de São Gregório Taumaturgo. É a Virgem chamada, cheia de graça, porque nela está oculto todo o tesouro das graças. Segundo Ricardo de São Lourenço, Deus depositou em Maria, como num erário de misericórdia, todos os dons da graça, e desse tesouro enriquece aos que o servem. Conrado de Saxônia compara Maria ao campo em que está escondido um tesouro que deve comprar-se por qualquer preço, como disse Jesus Cristo. Esse campo é Maria, diz ele, porque nela está o tesouro de Deus, isto é, Jesus Cristo, e em Cristo a origem e fonte de todas as graças. Já antes afirmara São Bernardo que o Senhor depositou nas mãos de Maria todos os tesouros que nos quer dispensar, a fim de que saibamos que quanto bem recebemos, tudo é das mãos de Maria. O mesmo nos assegura também a Senhora, dizendo: em mim está toda a graça do caminho e da verdade. Isto é, em mim estão, ó homens, todas as graças dos verdadeiros bens que em vossa vida podeis desejar. Sim, Mãe e esperança nossa, bem sabemos. Assim lhe fala Nicolau, monge, que todos os tesouros das divinas misericórdias estão em vossas mãos. Atribuída a São Ildefonso a uma obra que exprime com mais energia este pensamento. Senhora, as graças que Deus determinou fazer aos homens, determinou fazê-las todas por vossa mão, e confiou-vos por isso todos os tesouros das graças. De modo que, ó Maria, conclui São Germano, não há graça que não tenha sido dispensada por vossas mãos. Não temas, Maria, disse-lhe o anjo, pois achastes graça diante de Deus. Sobre o texto acrescenta com elegante reflexão Santo Alberto Magno: ó Maria, não roubastes a graça como a queria roubar Lúcifer. Não a perdestes como a perdeu Adão. Não a comprastes como a queria comprar Simão, o mago. Achastes a graça porque a desejastes e buscastes. Achastes a graça incriada, que é o próprio Deus feito vosso Filho. E juntamente com ele, possuístes todos os bens criados. Este pensamento é confirmado por São Pedro Crisólogo, dizendo: a excelsa Mãe achou essa graça para dar a salvação a todos os homens. Em outro lugar, o mesmo santo acrescenta que Maria recebeu uma graça plena, bastante para salvar a todos, destinada a cair como chuva sobre todas as criaturas. Para iluminar a terra, criou Deus o sol, observa Ricardo de São Lourenço. Assim também fez a Maria, para que por seu intermédio se dispensem ao mundo todas as divinas misericórdias. Aqui anota São Bernardo, muito a propósito, que a Virgem, desde que se tornou Mãe do Redentor, adquiriu uma quase jurisdição sobre todas as graças, e deste modo criatura alguma delas recebe, a não ser pelas mãos desta amável Mãe. 3. Nós devemos nos dirigir a Maria. Concluamos este ponto com as palavras de Ricardo de São Lourenço. Queremos obter alguma graça? Recorramos então a Maria, que nunca deixou de alcançar a seus servos o que lhes impetra, pois achou e sempre acha a graça divina. E este pensamento extraiu-o de São Bernardo, cujas palavras dizem assim: procuremos a graça, mas procuremo-la por meio de Maria, que a acha com certeza. Se, pois, desejamos graças, é necessário que recorramos a esta tesoureira e dispenseira das graças, já que a vontade suprema do doador de todo o bem, como nolo assegura o mesmo santo, é que todas as graças por mão de Maria se dispensem. O santo não excetua graça alguma, porque quem diz tudo, nada exclui. Mas para obter mercê,
é indispensável a confiança. Vejamos por isso, agora, a certeza com que devemos esperar as graças quando nos dirigimos a Maria. Ponto 2º. Quem procura a graça, a encontrará certamente nas mãos de Maria. 1. Maria nos enriquece de graças. Para que depositou Cristo nas mãos de sua mãe todas as riquezas da misericórdia que conosco quer usar? Não o fez senão para que ela enriquecesse todos os teus devotos que a amam, honram e invocam cheios de confiança. Comigo estão as riquezas para enriquecer aos que me amam. Assim nos afirma a mesma Virgem neste passo que a Igreja lhe aplica em tantas festividades suas. De modo que, diz o abade Adão Perseguini, unicamente para utilidade nossa, estas riquezas se conservam em Maria, em cujo seio o Salvador colocou o tesouro dos miseráveis, a fim de que dele tirassem e se enriquecessem os pobres. São Bernardo acrescenta que Maria foi dada ao mundo como um canal de misericórdia, para que através dele descessem continuamente as graças do céu aos homens. Continua o mesmo santo discorrendo por que motivo São Gabriel, tendo achado a Divina Mãe já cheia de graças, como a havia saudado, lhe diz depois que nela devia sobrevir o Espírito Santo para enchê-la de graça. Se Maria estava já cheia de graça, que mais podia trazer-lhe a vinda do Espírito Santo? E responde em seguida: Maria, é verdade, já era cheia de graça, porém o Espírito Santo ainda mais a inundou e cumulou de graças, para bem nosso, a fim de que de sua superabundância fôssemos providos nós miseráveis. E por essa razão, foi Maria chamada a lua, da qual se diz que é cheia para si e para os outros. Aquele que me achar, achará a vida e aurirá do Senhor a salvação. Bem-aventurado aquele que me acha, recorrendo a mim, diz nossa mãe. Ele achará a vida e facilmente achá-la-á. Pois assim como é fácil tirar quanta água se deseja de uma fonte, assim é fácil achar as graças e a salvação eterna, recorrendo a Maria. Diz uma alma santa: pedir graças a Nossa Senhora é o mesmo que as receber. Antes do nascimento de Maria, faltava no mundo tanta abundância de graças como agora se vê correr sobre a terra. Mas por que faltava? Pergunta São Bernardo. Faltava porque não existia ainda esse almejado canal de graças que é Maria, responde-nos o santo. Mas agora que já possuímos esta Mãe de Misericórdia, que graças podemos temer de não alcançar, postrando-nos a seus pés? Eu sou a cidade de refúgio, assim a faz dizer São João Damasceno, para todos aqueles que a mim recorrem. Vinde, pois, filhos meus, e obterei de mim as graças em maior abundância do que imaginais. É verdade que a muitos acontece aquilo que aconteceu à venerável Soror Villani, numa visão celeste. Viu esta serva do Senhor uma vez, a Mãe de Deus, em semelhança de uma grande fonte, a qual muitos iam em busca de muita água de graças. Mas que acontecia depois? Aqueles que traziam os vasos intactos conservavam as graças recebidas. Os que os traziam quebrados, isto é, as almas carregadas de pecado, recebiam as graças, porém depressa as tornavam a perder. Finalmente, também é certo que por intervenção de Maria, obtém cada dia os homens graças inumeráveis, até mesmo os ingratos e os mais miseráveis pecadores, como observa o Pseudo Agostinho. Por vós, ó Maria, recebem os miseráveis misericórdia, graças os ingratos, perdão os pecadores, dons sublimes os fracos, mercês dos céus os moradores da terra, a vida aos mortais, a pátria os peregrinos. 2. Maria é rica em misericórdia para conosco. Avivemos, pois, cada vez mais a nossa confiança, ó devotos de Maria, sempre que a ela recorremos, pedindo-lhe graças. Para avivá-las, tenhamos sempre presentes duas grandes prerrogativas que possui esta boa mãe.
o desejo de nos fazer bem e o poder de conseguir do Filho tudo quanto lhe pede. Quão vivo é o seu desejo de ajudar a todos? Uma simples reflexão sobre o mistério da presente festividade de sua visitação seria bastante para nô-lo demonstrar. Segundo Borônio e outros escritores, morava Isabel em Hebrom, chamada por São Lucas cidade de Judá. De Nazaré, residência de Maria, a Hebrom havia cerca de 69 milhas, conforme assevera o padre José de Jesus, carmelita descalço, que se apoia em Beda e Brocardo. Mas tamanha distância e demais incômodos da viagem não impediram Maria, tenra e delicada donzela, desacostumada de semelhante fadiga, de pôr-se a caminho imediatamente. Impelida por quê? Por aquela grande caridade, de que foi sempre cheio seu terníssimo coração, para ir começar desde então o seu grande ofício de dispensadora das graças. Assim precisamente fala Santo Ambrósio desta sua viagem. Não foi Maria, diz o santo, para certificar-se se era exato o que lhe dissera o anjo sobre o estado de Isabel, mas, exultando pelo desejo de socorrer aquela casa, apressando-se pela alegria que sentia de fazer bem aos outros e toda aplicada àquele emprego de caridade, levantou-se e foi com pressa. Note-se que o evangelista, quando fala da ida de Maria à casa de Isabel, diz que foi com pressa. Falando, porém, de sua volta, já não faz menção da pressa. Diz simplesmente: e ficou Maria com Isabel perto de 3 meses, depois dos quais voltou para sua casa. Que outro fim, pois, pergunta Conrado de Saxônia, forçava a Mãe de Deus a apressar-se ao ir visitar a casa do Batista, senão o desejo de fazer bem àquela família? Não diminuiu em Maria, com a subida para o céu, este afeto de caridade para com os homens. Cresceu, ao contrário, porque conhece melhor as nossas necessidades e mais se compadece de nossas misérias. Escreveu Bernardino de Buste que Maria deseja mais fazer-nos bem que nós mesmos os desejamos. Há mesmo uma sentença atribuída a São Boaventura, que diz sentir-se Maria ofendida por aqueles que não lhe pedem graças. Tem embora gosto de enriquecer todos, observa Raimundo, de preferência ela acumula de graças superabundantes aos seus servos fiéis. Quem acha Maria, acha todo o bem. E ajunta ao autor: cada um pode achá-la, ainda que seja o pecador mais miserável do mundo, porque é tão benigna que não repele quem a ela recorre. Convido todos a recorrer a mim, fala dizer Tomás de Kempis. Por todos espero, todos desejo, jamais desprezo algum pecador. Por indigno que seja, quando vem pedir-me auxílio. Quem se volve a esta mãe, diz Ricardo, a encontra sempre propensa a dar-lhe socorro e obter-lhe qualquer graça de salvação eterna com os seus poderosos rogos. 3. Maria é rica em poder junto de Deus. Há pouco falei de seus poderosos rogos. Eis o segundo motivo que deve aumentar a nossa confiança em Maria. Tudo quanto ela pede em favor de seus servos, obtém com certeza de Deus. Boaventura Baduário, referindo-se à visitação de Maria, diz: meditar na grande virtude que tiveram as palavras de Maria. Pois que a sua voz foi conferida a graça do Espírito Santo, assim a Isabel como a João, seu filho, segundo notou o evangelista. E aconteceu que, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, logo o menino estremeceu em seu seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Segundo um texto atribuído a Teófilo de Alexandria, são os rogos de Maria um prazer para Jesus. Eles vencem-no e as graças que então nos faz, considera-as como dispensadas mais à sua mãe do que a nós. Notem-se as palavras. Vencidos pelos rogos de Maria, concede Cristo seus favores. Pois, no parecer de São Germano, Jesus não pode deixar de ouvir Maria em tudo o que lhe pede,
querendo nisto quase obedecer-lhe como sua verdadeira mãe. Por isso, diz o santo, esses rogos têm certa autoridade sobre Jesus Cristo, de modo que esta mãe obtém o perdão, ainda aos maiores pecadores, que se lhe recomendam. A prova disto acha São João Crisóstomo, no sucedido das bodas de Caná. Pediu Maria a seu filho o vinho que faltava, mas apesar de que o tempo para os milagres não fosse ainda chegado, como explicam São João Crisóstomo e Teofilato, atendeu o Senhor a sua mãe e mudou a água em vinho saboroso. Vamos, pois, cheios de confiança para o trono de graça, a fim de obtermos misericórdia e alcançarmos a graça no socorro oportuno. Para São Alberto Magno, esse trono de graças é Maria. Se queremos, pois, graças, vamos ao trono da graça que é Maria, e vamos com a esperança de ser ouvidos, porquanto temos uma intercessora cujos rogos são sempre atendidos pelo Filho. Busquemos a graça, mas busquemo-la por meio de Maria. Repito com São Bernardo, em continuação às palavras da Virgem a Santa Matilde. O Espírito Santo encheu-me de toda a sua doçura e tornou-me tão cara a Deus, que quantos por meu intermédio pedem graças a Deus, todos certamente as obtêm. E se dermos crédito à célebre sentença de Admero, notaremos que algumas vezes mais depressa se obtém as graças recomendo a Maria, que recorrendo ao próprio Salvador Jesus Cristo. E tal se dá, não porque ele deixe de ser a fonte e o Senhor de todas as graças, mas porque, recorrendo a nós, a Mãe, e a intercedendo ela por nós, terão mais força as suas súplicas, como súplicas de mãe, que as nossas. Não nos apartemos jamais dos pés dessa tesoureira das graças, dizendo-lhe sempre como São João Damasceno: Ó Mãe de Deus, abri-nos as portas da vossa misericórdia, rogai sempre por nós, pois são as vossas preces a salvação de todos os homens. Recorrendo a Maria, o melhor será pedir-lhe que rogue por nós e nos obtenha aquelas graças que reconhece mais convenientes à nossa salvação. Tal era o louvável costume de Frei Reginaldo, dominicano. Estando enfermo, esse servo de Maria pedia-lhe a graça da saúde corporal. Aparece-lhe a sua senhora, acompanhada de Santa Cecília e Santa Catarina, e lhe diz: Filho, que queres que eu faça por ti? O religioso, a esta cortês oferta de Maria, se confundiu e não sabia o que responder. Então, uma daquelas santas deu-lhe este conselho: Reginaldo, sabes o que deves fazer? Não peças coisa alguma. Entrega-te totalmente nas suas mãos, porque Maria saberá fazer-te uma graça melhor que aquela que tu sabes pedir. Assim fez o enfermo, e a Divina Mãe obteve-lhe a graça da saúde. Mas se desejamos também a feliz visita desta Rainha no céu, é preciso que a visitemos muitas vezes em seus santuários ou nas igrejas que lhes são consagradas. O seguinte exemplo nos mostrará como a Senhora remunera com favores especiais as devotas visitas de seus servos. Exemplo: um fidalgo francês chamado Ansalde de Deos recebeu em combate uma flechada, da qual se lhe ficou a ponta da flecha presa no osso do maxilar. Depois de 4 anos, tornando-se insuportáveis as dores e adoecendo, Ansalde gravemente, queriam os médicos abrir novamente a ferida para retirar a ponta do ferro. O doente recomendou-se então a Nossa Senhora e lhe prometeu visitar todos os anos em seu afamado santuário, sito nas vizinhanças, e lá oferecer-lhe um sacrifício, caso recuperasse a saúde. Mal pronunciara seu voto e já percebeu como o ferro se desprendia da ferida, caindo-lhe para dentro da boca. No dia seguinte, apesar de doente, partiu em romaria para visitar a imagem milagrosa e cumprir o seu voto. Desde então, sarou completamente. Oração. Virgem Imaculada e bendita, vós sois a dispensadora universal de todas as graças, e como tal sois a esperança de todos, a minha esperança também.
Dou sempre graças ao meu Senhor, que me fez conhecer-vos e compreender o meio de obter as graças e salvar-me. O meio sois vós, ó grande Mãe de Deus, porquanto sei que, principalmente pelos merecimentos de Jesus e pela vossa intercessão, me hei de salvar. Ah, minha Rainha, vós noutro tempo vos destes tanta pressa em visitar e santificar em vossa visita a casa de Isabel. Visitai por quem sois, e visitai depressa a pobre casa da minha alma. Apressai-vos, vós sabeis melhor do que eu, quanto ela é pobre e enferma de muitos males, de afetos desordenados, de hábitos maus e dos pecados cometidos. Males pestíferos que a querem levar à morte eterna. Vós podeis curá-la de todas as enfermidades. Visitai-me, pois, durante a vida, e visitai-me especialmente na hora da morte, porque então me será ainda mais necessária a vossa assistência. Não pretendo nem sou digno que me visiteis nesta terra com vossa presença visível, como tendes feito a tantos servos vossos, mas servos que não eram indignos e ingratos como eu. Contento-me de ver-vos depois no vosso reino do céu, para aí vos amar e dar graças por quantos favores me tendes feito. Por enquanto, só vos peço que me visiteis com vossa misericórdia. Basta-me que rogueis por mim. Rogai, pois, ó Maria, e recomendai-me a vosso Filho. Vós, melhor do que eu, conheceis a minha miséria e necessidade. Que mais posso dizer-vos? Tende piedade de mim. Sou tão miserável e ignorante que nem sei conhecer e pedir as graças que mais necessárias me são. Mãe e Rainha minha Dulcíssima, pedi por mim e impetrai-me de vosso Filho as graças que sabeis mais convenientes e necessárias para minha alma. Nas vossas mãos todo me entrego, pedindo apenas à Divina Majestade que, pelos merecimentos de Jesus, meu Salvador, me conceda as graças que para mim solicitais. Vossas súplicas não conhecem repulsa. São súplicas de mãe junto de um filho que tanto vos ama, e se compraz em fazer quanto lhe pedis, para assim vos honrar mais e mostrar-vos ao mesmo tempo o grande amor que vos tem. Senhora, façamos este contrato. Quero viver fiado em vós inteiramente, a vós compete cuidar de minha salvação. Amém. 6. Da purificação de Maria. Grandeza do sacrifício de Maria, oferecendo a Deus, neste dia, a vida de seu Filho. A lei antiga continha 2 preceitos relativos ao nascimento dos filhos primogênitos. O primeiro prescrevia que a mãe estivesse como imunda, retirada em casa por 40 dias, findos os quais devia ir ao templo purificar-se. Mandava o segundo que os pais do menino o levassem ao templo e ali o oferecessem a Deus. A um e outro preceito quis obedecer à Santíssima Virgem neste dia. É verdade, como virgem pura que era e ficara, não estava sujeita à lei da purificação. Entretanto, por amor à obediência, quis ir, como as outras mães, purificar-se. Obedeceu, pois, ao segundo preceito de apresentar e oferecer o filho ao Eterno Pai. E tendo-se preenchido os dias da purificação de Maria, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Mas a Virgem o ofereceu de um modo diferente do das outras mães. Essas ofereciam os filhos, mas sabiam que essa oblação era uma simples cerimônia da lei, de modo que por meio do resgate os tornavam seus, sem receio de tê-los de oferecer à morte. Maria, pelo contrário, ofereceu o filho à morte realmente. Estava certa de que o sacrifício que então fazia da vida de Jesus tinha de se consumar no altar da cruz. Ora, amando vivamente o seu filho, sacrificou a si própria a Deus ao oferecer-lhe a vida de Jesus. Omitindo todas as outras considerações sobre os mistérios desta festividade, consideremos quanto foi grande o sacrifício que fez Maria de si mesma a Deus na oferta da vida de seu filho. Seja este o assunto do nosso sermão. 1.
Maria deu hoje solene consentimento para a morte de seu filho. Havia já o Eterno Pai determinado salvar o homem perdido pela culpa e livrá-lo da morte eterna. Mas exigia, ao mesmo tempo, não fosse frustrada a sua justiça e digna satisfação que lhe tocava. Resolveu por isso não poupar a vida de seu próprio filho feito homem para remir a humanidade e que sofresse ele, em todo o rigor, a pena por ela merecida. Não perdoou a seu próprio filho, mas entregou-o por nós todos. Mandou-o, portanto, à terra a fazer-se homem, destinou-lhe a mãe, a qual quis que fosse a Virgem Maria. Mas como fez a encarnação do Verbo Divino depender do consentimento de Maria, também dele fez questão para que Jesus se sacrificasse pela salvação dos homens. Juntamente com a vida do filho tinha de ser sacrificado o coração da mãe. Conforme São Tomás, o título de mãe dá um direito especial sobre os filhos. Ora, sendo Jesus por si mesmo inocente e não merecendo suplício algum por culpa própria, parecia conveniente que não fosse destinado à cruz para a vítima dos pecados do mundo, sem consentimento da mãe, que espontaneamente o oferecesse à morte. Maria, sem dúvida, já havia consentido na morte de Jesus desde que se lhe tornou mãe. Isso não obstante, quis o Senhor que neste dia ela fizesse no templo um solene sacrifício de si mesma, ofertando-lhe solenemente o Filho e sacrificando a divina justiça a sua vida preciosa. Por isso Maria é chamada sacerdotisa numa homilia que se atribui a Santo Epifânio. Ora, aqui passemos a ver quanta dor lhe custou este seu sacrifício e quanto foi heróica a virtude que teve de exercer, subscrevendo ela mesma a sentença da condenação de seu caro Jesus à morte. Eis que Maria já se encaminha para Jerusalém a oferecer o filho. Apressa os passos para o lugar do sacrifício, levando em seus braços a vítima tão amada. Entra no templo, aproxima-se do altar e ali, toda cheia de modéstia, humildade e devoção, apresenta seu filho ao Altíssimo. Eis que, entretanto, se aproxima Simeão, que de Deus recebera a promessa de não morrer sem antes ter visto o Messias esperado. Toma o divino menino das mãos da Virgem e, iluminado pelo Espírito Santo, anuncia-lhe quanto devia custar-lhe o sacrifício que então fazia de seu filho, com o qual há também de ser sacrificada a sua alma bendita. Aqui contempla São Tomás de Vilanova, o santo ancião, que, à vista do dever de anunciar a pobre e funesta nova, se perturba e não se atreve a falar. Depois Maria lhe pergunta: por que, ó Simeão, no momento de tanta consolação vossa, assim vos perturbais? Ao que ele responde: ó nobre e santa Virgem, não quereria anunciar-vos nova tão dolorosa, mas já que assim quer o Senhor, para maior merecimento vosso, ouvi o que vos digo. Este menino que agora vos enche de tanta alegria, e com razão, ó Deus, um dia vos há de causar a dor mais acerba, que jamais criatura alguma experimentou no mundo. E será quando o virdes perseguido por toda a casta de gente, e posto na terra como alvo dos escárnios e dos tormentos dos homens, até ao ponto de o fazerem morrer justiçado diante de vossos olhos. Sabei que, depois de sua morte, haverá muitos mártires que por amor deste vosso filho serão atormentados e mortos. Mas, se o martírio deles for no corpo, o martírio vosso, ó Divina Mãe, será no coração. 2. Sofrimento de Maria após o seu consentimento na morte do filho. Sim, Maria sofreu o martírio no coração, porque somente a compaixão com os sofrimentos de seu amado filho era a espada de dor que havia de transpassar-lhe o coração de mãe, conforme a profecia de Simeão. E uma espada transpassará até a sua alma. Já a Santíssima Virgem sabia pelas divinas Escrituras as penas que devia padecer o Redentor em toda a sua vida, e muito mais no tempo de sua morte.
Compreendia bem os profetas que anunciavam que ele devia ser atraiçoado por um seu familiar. Até o homem de minha estima, que comia o meu pão, urdiu grande traição contra mim. Bem sabia dos desprezos, escarros, das bofetadas e zombarias que devia sofrer. Aos que me feriram, entreguei o meu corpo e as minhas faces aos que me arrancavam os cabelos da barba. Estava ciente de que ele havia de se tornar o opróbrio dos homens e a objeção da plebe mais vil, a ponto de ser saturado de injúrias e vilanias. Eu sou um verme e não um homem, o opróbrio dos homens e a objeção da plebe. Sabia que no fim da vida, as suas carnes sacrossantas deviam ser todas laceradas e rotas pelos açoites, de modo a ficar seu corpo todo desfigurado, semelhante a um leproso, todo chagado, deixando aparecer os ossos descobertos. Mas ele foi ferido pelas nossas iniquidades, foi quebrantado pelos nossos crimes. Não tem beleza nem formosura, e o reputamos como um leproso. Contaram todos os seus ossos. Sabia que o filho devia ser transpassado pelos cravos, colocado entre os malfeitores, pregado finalmente à cruz, na qual morreria pela salvação dos homens. Transpassaram minhas mãos e os meus pés. Ele foi posto no número dos malfeitores, e eles porão os olhos em mim, a quem transpassaram. Todas essas penas de seu filho eram conhecidas a Maria, mas nas palavras que lhe disse São Simeão, lhe foram descobertas, como o Senhor revelou a Santa Teresa, todas as circunstâncias em particular das dores assim externas como internas que deviam atormentar o seu Jesus na paixão. E ela em tudo consente, e com uma constância que faz admirar os anjos, pronuncia a sentença que vota seu filho a uma tão cruel e ignominiosa morte. Pai eterno, diz ela, já que vós assim o quereis, uno minha vontade à vossa, e sacrifico-vos este meu filho. Contento-me que perca a vida pela vossa glória e salvação do mundo. Sacrifico-vos também como isto o meu coração. Transpasse-o a dor, quando vos agradar. Basta-me que vós, ó meu Deus, sejais com isso glorificado e satisfeito. Faça-se não a minha, mas a vossa vontade. Ó constância sem exemplo, ó vitória digna de perene admiração do céu e da terra. Compreensível nos é agora o silêncio de Maria na paixão de Jesus, quando o acusam injustamente. Eis a razão por que nada absolutamente diz a Pilatos, que, conhecendo a inocência do acusado, estava inclinado a dar-lhe a liberdade. Ela só apareceu em público para assistir o grandioso sacrifício do Calvário. Acompanha Jesus ao lugar do suplício e lhe está ao lado, desde que é pregado na cruz, até que o vê expirar e consumar o sacrifício. Estava em pé junto à cruz de Jesus, sua mãe. Assim procedeu em cumprimento da oferta que dela fizera outrora no templo. Para fazer ideia da violência que Maria teve de fazer a si mesma neste sacrifício, seria necessário compreender o amor que ela tinha a Jesus. Como é, em geral, terno o amor das mães aos filhos, principalmente quando os ameaçam perigos de morte e elas temem perdê-los. Esquecem então todos os defeitos, todas as deformidades deles e ainda as injúrias que a eles fizeram. Entretanto, padecem de um modo inexplicável. Contudo, o amor das mães está repartido com outros filhos ou com outras criaturas. Maria tem um único filho, e este é belíssimo sobre todos os outros filhos de Adão. É amabilíssimo, pois tem todas as qualidades para ser amado. É obediente, virtuoso, inocente e santo. Basta dizer, é Deus. O amor desta mãe não é repartido com outras criaturas. Ela tem colocado todo o seu amor neste único filho, e não teme ser excessiva em o amar, porquanto ele é Deus, que merece um amor infinito. E é este filho a vítima por ela entregue voluntariamente à morte. Por aí veja cada um, pois, quanto deve ter custado a Maria,
e que fortaleza de ânimo teve de exercitar, neste ato de sacrificar à cruz, a vida de um filho tão amável. Eis porque Maria é mãe, mais afortunada, por ser mãe de um Deus. Porém foi, ao mesmo tempo, a mais angustiada de todas, por ser mãe de um filho que via destinado ao patíbulo desde a hora em que o concebeu. Que mãe aceitaria um filho, sabendo que depois havia de vê-lo padecer e morrer entre tormentos e opróbrios? Maria, sim, aceita de bom grado este filho, sujeitando-se a tão dura condição. Mas, não só aceita, mas neste dia ela mesma, com as próprias mãos, imola-o à justiça divina. Diz São Boaventura que a Santíssima Virgem preferia aceitar para si os tormentos e a morte do filho. Para obedecer, contudo, a Deus, fez-lhe a grande oferta de vida divina de seu amado Jesus, vencendo, embora com suma dor, toda a ternura do amor que lhe devotava. Assim, pois, nessa oferta, Maria precisou fazer-se mais violência e foi mais generosa do que se tivesse oferecido a si própria para sofrer os padecimentos de seu filho. Superou então a generosidade de todos os mártires, pois que eles ofereceram as suas vidas, enquanto a Virgem ofereceu a vida do filho, por ela amado e estimado imensamente, mais que a própria vida. Nem aqui acabou a pena dessa dolorosa oferta, antes começou. Pois que, de então em diante, por toda a vida do filho, Maria sempre teve presente a morte de todas as dores que ele devia padecer. Quanto mais Jesus se ia revelando belo, gracioso e amável, tanto mais por isso aumentava a angústia de seu coração. Ah, Mãe dolorosa, se vós fosseis menos amante de vosso filho, ou se vosso filho fosse menos amável, ou não vos tivesse amado tanto, menor de certo teria sido a vossa pena em oferecer a morte. Mas nunca houve nem haverá mãe mais amante de um filho que vós. Isso porque jamais existiu, nem existirá filho mais amável e amante de sua mãe que o vosso Jesus. Ó Deus, se tivéssemos visto a beleza e majestade do semblante daquele divino menino, teríamos tido porventura ânimo para sacrificar a sua vida pela nossa salvação? E vós, ó Maria, que lhe sois mãe amantíssima, pudestes oferecer o vosso filho inocente, pela salvação dos homens, a uma morte, a mais dolorosa e horrível das mortes, que jamais padeceu algum réu sobre a terra? E que cena funesta, depois disto, devia o amor continuamente pôr diante dos olhos de Maria, representando-lhe todos os tormentos e desprezos que haviam de fazer-se ao pobre filho. Eis que o amor lhe mostra, agonizante de tristeza, no jardim das oliveiras, dilacerado pelos açoites e coroado de espinhos no pretório, pendente por fim do madeira do opróbrio sobre o Calvário. Vede, ó Mãe, dizia-lhe o amor, que o filho amável e inocente oferecestes a tantas dores, a uma morte tão terrível. De que serve subtraí-lo às mãos de Herodes, para o reservar depois a tão lastimoso fim? 3. Maria não cessa de oferecer seu filho. Não foi só no templo que Maria ofereceu o filho à morte. Ofereceu em todos os momentos de sua vida. Ela mesma revelou a Santa Brígida que essa dor, profetizada por Simeão, só se apartou de sua alma quando de sua assunção ao céu. Dizia-lhe por isso Eadmero: Ó Senhora, eu não creio que pudesseis viver assim um só momento, se o próprio Deus, doador da vida, não vos tivesse confortado com sua divina virtude. Também São Boaventura fala da grande aflição de Maria, que experimentou precisamente neste dia, afirmando que ela vivia morrendo a cada instante. Pois a cada instante era assaltada pela dor da morte de seu amado Jesus, dor mais cruel que qualquer morte. De que sublime grandeza é por isso o mérito que na salvação do mundo adquiriu Maria por meio de tão grande sacrifício? Justamente, pois, Santo Agostinho a chama reparadora do gênero humano.
Santo Epifânio, redentora dos escravos. Eade Mero, renovadora do mundo perdido. São Germano, auxílio em nossas misérias. Santo Ambrósio, mãe de todos os fiéis. André de Creta, a mãe da própria vida. O abade Arnoldo de Chartres diz que Maria, na morte de Jesus, uniu de tal modo sua vontade à do Filho, que ambos ofereceram um só e mesmo sacrifício. Por isso ambos operaram a humana redenção e obtiveram a eterna salvação aos homens. Jesus satisfazendo pelos nossos pecados, e Maria impetrando que nos fosse aplicada uma tal satisfação. Pelo mesmo motivo, igualmente, afirma o venerável Dionísio Cartucho que a Divina Mãe pode chamar-se Salvadora do mundo. E por isso porque, pelas penas sofridas em compadecer o Filho, por ela voluntariamente sacrificado à divina justiça, mereceu que fossem comunicados aos homens os merecimentos do Redentor. 4. Efeitos do sacrifício de Maria. Pelos merecimentos, pois, de suas dores e da oferta de seu Filho, Maria tornou-se mãe de todos os remidos. Portanto, é justo crer que só por sua mão se deu o leite das graças divinas, isto é, os frutos dos méritos de Jesus Cristo. É ao que alude São Bernardo quando diz que Deus tem posto na mão de Maria todo o preço na nossa redenção. Com o que nos faz o santo entender que por meio da intercessão da Santíssima Virgem se aplicam às almas os merecimentos do Redentor, já que por suas mãos se dispensam as graças que são justamente o preço dos merecimentos de Jesus Cristo. Abraão mostrou-se pronto a oferecer seu filho a Deus. Essa disposição foi tão agradável ao Senhor que lhe prometeu, em recompensa, multiplicar os seus descendentes como as estrelas do céu. Pois que tu fizestes essa ação, e que por me obedeceres não perdoastes a teu filho único, eu te abençoarei e multiplicarei a tua raça como as estrelas do céu. Diante disso, devemos crer com certeza que muito mais grato foi ao Senhor o sacrifício incomparável que de Jesus lhe fez a excelsa mãe. Por isso foi a ela concedido que pelas suas súplicas se multiplique o número dos escolhidos, isto é, a afortunada descendência dos seus filhos, pois como tais considera e protege todos os seus servos. São Simeão teve promessa do Senhor de não morrer antes de ver nascido o Messias. Mas esta graça ele não a recebeu senão por intervenção de Maria, porquanto não achou o Salvador senão nos braços de Maria. De onde vemos que quem achar Jesus não o achará senão por meio de Maria. Vamos, pois, à Mãe de Deus, se queremos achar Jesus. Mas vamos com grande confiança. Certa vez disse Maria à sua serva, Prudência Zagnoni, que cada ano, neste dia de sua purificação, se faria uma grande misericórdia a um pecador. Quem sabe se por acaso algum de nós será hoje este afortunado pecador? Se são grandes os nossos pecados, maior é o poder de Maria. O filho não pode negar coisa alguma a esta mãe, e infalivelmente a atende, diz São Bernardo. Se Jesus está irado contra nós, Maria depressa o aplacará. Narra-nos Plutarco que Antípatro escreveu a Alexandre Magno uma longa carta de acusações contra Olímpia, mãe deste monarca. Depois de lê-la toda, respondeu Alexandre: Ignora Antípatro que uma pequena lágrima de minha mãe basta para apagar infinitas cartas de acusações? Imaginemos que também assim responda o Senhor às acusações que lhe apresenta contra nós o demônio, quando Maria roga por nós. Não sabes, Lúcifer, que uma súplica de minha mãe a favor de um pecador basta fazer-me esquecer de todas as acusações e de ofensas a mim feitas? Eis em prova disto o seguinte. Exemplo. Este exemplo não está registrado em livro algum. Contou-mo, porém, um sacerdote meu companheiro, dando-se o fato com ele mesmo.
Enquanto estava confessando numa igreja, cala-se o lugar por descrição, embora o penitente tenha dado licença para publicá-lo, viu um jovem em pé que parecia querer confessar-se. Olhando para ele, o padre, muitas vezes, finalmente chamou e perguntou-lhe se queria confessar-se. Respondeu que sim e que a confissão seria muito longa. Levou então o padre a um lugar mais retirado. Aí começou o penitente a dizer que era estrangeiro e nobre e que não entendia como Deus quisesse perdoar-lhe depois da vida criminosa que tinha levado. Além de inúmeros pecados de desonestidade, homicídios, etc., disse que, desesperado de sua salvação, se pusera a cometer pecados, não tanto por paixão, mas por desprezo e ódio a Deus. Disse, entre outras coisas, que maltratara um crucifixo que consigo trazia, e que pouco antes, naquela manhã, tinha ido comungar sacrilegamente. Isso fizera para depois calcar aos pés a partícula consagrada. De fato, queria pôr em execução o terrível projeto, mas não o fizera por causa das pessoas que o podiam ver. Com efeito, entregou ao confessor a partícula, embrulhada num papel. Contou em seguida que, tendo passado por aquela igreja, sentira um grande impulso de entrar nela, e não podendo resistir, entrou. Veio-lhe então logo um grande remorso de consciência, com certa veleidade e resolução de confessar-se. Pusera-se por isso em frente ao confessionário. Mas aí era tão grande sua confusão e desconfiança que queria ir embora. Alguém parecia, entretanto, retê-lo à força, ali perto. Até que, disse o jovem, vós me chamastes, padre. Agora, vejam-me aqui, estou confessando-me, nem sei como. Perguntou-lhe o padre por alguma devoção que talvez, durante esse tempo, praticara em honra de Maria Santíssima, pois que tais conversões extraordinárias são sempre obra das mãos poderosíssimas da Virgem. Nada, senhor padre, respondeu o jovem. Que devoção poderia eu praticar? Pois eu me julgava condenado. Recordai-vos melhor, tornou o padre. Nada, meu padre, insistiu ele. Mas, metendo a mão no peito, recordou-se e viu que trazia o escapulário de Nossa Senhora das Dores. Ah, filho, disse então o confessor, não vedes que foi Nossa Senhora que vos fez esta graça? E notai que esta igreja lhe é consagrada. Ouvindo isto, o pecador estremeceu e, cheio de arrependimento, começou a chorar, continuando depois a manifestar os seus pecados. Confessou-se entre lágrimas e tal compunção que caiu sem sentidos aos pés do confessor. Este fê-lo tornar-se a si e, finalmente, terminada a confissão, absolveu-o com suma consolação. Ele, todo contrito e resoluto a mudar de vida, voltou à sua pátria, depois de ter dado licença ao confessor de pregar e publicar por toda a parte a grande misericórdia em seu favor. Oração. Ó Santa Mãe de Deus e minha Mãe, Maria, vós tanto vos interessastes pela minha salvação, que chegastes a sacrificar à morte o objeto mais caro ao vosso coração, o vosso amado Jesus. Se tanto desejastes ver-me salvo, é justo que em vós, abaixo de Deus, ponha minhas esperanças. Ó Virgem bendita, por isso é que confio em vós inteiramente. Ah, pelo merecimento do grande sacrifício da vida de vosso Filho, que oferecestes a Deus neste dia, rogai-lhe que se compadeça da minha alma, pela qual o Cordeiro Imaculado não recusou morrer na cruz. Quereria, ó minha Rainha, também eu neste dia, a vossa imitação, oferecer meu pobre coração a Deus, mas temo que o recuse, vendo-o tão manchado e imundo. Se vós, porém, lhe oferecerdes, não recusará certamente. Ele aprecia e recebe todas as ofertas que lhe são apresentadas por vossas mãos puríssimas. A vós, pois, ó Maria, apresento-me hoje, miserável como sou, e a vós inteiramente me consagro. Oferecei-me como coisa vossa, juntamente com Jesus, ao Eterno Pai. Rogai-lhe que, pelos méritos do Filho e por amor de vós, me aceite e tome para si. Ah, Mãe Dulcíssima, por amor desse Filho sacrificado, ajudai-me sempre e não me abandoneis.
Não permitais que eu venha um dia a perder por meus pecados este meu amabilíssimo Redentor, hoje por vós oferecido à cruz com tanta dor. Dizei-lhe que sou vosso servo, dizei-lhe que em vós pus toda a minha esperança. Dizei-lhe, enfim, que me quereis salvar, e ele não poderá deixar de atender-vos. Amém.